os cortes que as tesouras da vida nos trazem. Bem-vinda ao programa Bonecando, eu sou Isildinha e ensino artesãs a se especializarem na costura e venda de bebês realistas em tecido. Mas antes, vai lá no sininho, clica ali no sininho para receber mais informações e dá um like, dá um joinha, tá? Vai lá, clica lá para mim. E hoje vamos embarcar em uma jornada pelo mundo das tesouras. Preparem-se para embarcar neste universo das tesouras e se identificar com as situações mais comuns que envolvem o uso dessas ferramentas tão essenciais para o artesanato, em especial para a nossa arte de fazer bonecas realistas, os nossos bebês realistas. E que, se não for a tesoura certa, pode colocar o trabalho todo a perder, tá? Mas você tem ideia de qual é a história da tesoura? Bem, a versão mais antiga desse objeto foi encontrado, que tem origem, né? Foi encontrado na Mesopotâmia, entre 3 a 4 mil anos atrás. Essa tesoura era feita de bronze, imagina o peso, né? As tesouras são objetos que precisam de uma limpeza completa de vez em quando. Especialmente se for usada para cortar, por exemplo, fitas adesivas ou outros materiais que grudem, né? Que acumulam sujeira. Manter as suas tesouras limpas ajudará a manter a sua eficiência quando ela for usada. A tesoura é um elemento muito útil para cortar diferentes tipos de coisas, o que também torna muito provável que diferentes sujeiras grudem na sua tesoura, grudem na lâmina, sendo que dessa maneira a sua boa função de corte tende a diminuir. Vamos falar sobre alguns truques e dicas para poder limpar, né? E dessa forma você vai poder manter fora das ferrugens, vai manter uma boa afiação, pronta para ser usada a qualquer momento. Vamos ver então como se limpa uma tesoura. Bem, para remoção de sujeira, tem que lavar a tesoura com um detergente neutro e água, tá? Seque bem, em seguida com a ajuda de uma toalha, mas que não solte fiapos. Certifique-se que abre e fecha, tá? A sua tesoura para poder limpar por dentro. Esse processo de limpeza para se certificar de que toda ela foi limpa e não tem mais poeira e sujeira para acumular. Para desinfetar, remover a sujeira impregnada ou oleosa, umedeça um tecido com vinagre ou suco de limão e passe por toda a superfície da borda a ser limpada. Esfregue ali cuidadosamente a sujeira que seja mais difícil de remover, passe ali mais vezes. Feito isso, lave com água e finalmente seque com uma toalha para evitar o risco de oxidação da tesoura. Não pode guardar a tesoura molhada. Se as lâminas estiverem pegajosas, com cola, por exemplo, pode passar uma borracha escolar, passa uma borracha no local que está sujo e tudo bem. Vamos ver então alguns truques para remover a ferrugem, tá? Às vezes nós deixamos as nossas tesouras em locais úmidos ou, sem querer, guardamos as tesouras molhadas. O efeito do armazenamento incorreto notamos mais tarde, quando percebemos que elas estão enferrujadas. A gente não percebe naquele momento. Para remover a ferrugem das tesouras, só precisamos esfregar metade da cebola aonde está enferrujado. Se isso não for o suficiente, volta, repita a operação e em seguida passe pela tesoura um pano embebido, umedecido, com uma mistura de água e sal ou água e bicarbonato. Se a tesoura é muito enferrujada, existe uma técnica para limpar facilmente. Pega uma folha de lixa, aquelas mais comuns
que se acha mais fácil, né? No material de construção, a gramatura, se não me engano, é 200. E em seguida, corte algumas vezes essa folha, né? E a ferrugem sai, ou passe a folha por cima da ferrugem. Fazendo isso, podemos remover a oxidação e também, de quebra, e amolar a tesoura. Com o decorrer do tempo, a tesoura pode ficar sem o corte. Para amolar a tesoura, para limpar, pode ser usado alguns produtos simples que você talvez tenha aí na sua casa. Pode usar agulha, chave de fenda, são ótimas para amolar, como eu já mostrei numa postagem que eu fiz lá atrás. Para lubrificar a tesoura, é deixar a tesoura como nova, para que não fique dura de abrir e fechar, perca esse movimento. Para consertar este problema, também pode se lubrificar com as suas articulações, tá? Com um pouco de óleo de máquina, tá? Não pode usar o óleo de cozinha. Não, é o óleo de máquina, tá? Abra sua tesoura, coloque o óleo, algumas gotinhas aqui no pivô das lâminas, na parte de frente, na parte de trás, aqui na parte assim, e abre e fecha. Depois de aplicar o óleo, trabalhe a tesoura abrindo e fechando até que as lâminas se movimentem suavemente e facilmente, tá? Adicionando ali mais óleos se acaso for necessário. Pronto. Seguindo apenas algumas dicas caseiras, é possível remover resíduos e de diferentes sujeiras da lâmina da sua tesoura. Você já parou para pensar como as tesouras são aquelas melhores amigas que nós temos, sempre pronta para nos ajudar? São elas que nos salvam de momentos mais embaraçosos e nos ajudam a cortar pela bagunça da vida, como cortamos os tecidos que foram feitos errado. Assim como a tesoura na nossa vida nos prega peças engraçadas. Quantas vezes você já se pegou lutando para abrir aquela embalagem de salgadinho? E como se o universo estivesse ali testando a nossa paciência. Mas a tesoura está lá, pronta para te salvar e abrir a embalagem com um corte preciso. Eu tenho uma tesoura bem pequenininha, como essa daqui, na minha bolsa, para cortar aqueles ketchups, né? Quando eu vou em restaurante, eu corto o ketchup com a minha tesoura. Quem nunca teve aquele momento de coragem de decidir de cortar o cabelo em casa? Pois é. A tesoura pode ser uma aliada nessa sua aventura. Eu mesma, por muitos anos, cortei o meu próprio cabelo. E sei o quanto é importante ter tesouras boas para essa tarefa também, para essa função. A tesoura nos lembra que às vezes é preciso se arriscar, se reinventar, não ter medo. Afinal, a vida é muito curta para termos medo das mudanças. Assim como na vida, no artesanato, a tesoura nos proporciona liberdade criativa. E é como assim fosse uma varinha mágica das artesãs, cortando tecidos, dando formas, dando novas ideias mais mirabolantes. A tesoura consegue fazer uma mágica. E quando aquela peça não sai como planejada, basta pegar aquela sua tesoura novamente e transformar o erro em uma nova criação, dando um toque único e divertido ao seu trabalho. Então, meninas, que tal abraçarmos as aventuras engraçadas que a vida nos proporciona, usar a tesoura como nossa aliada na nossa jornada? Sejamos corajosas, criativas para enfrentar qualquer desafio com alegria, com um sorriso no rosto. Já vimos como manter as tesouras limpas, como tirar os ferrugens, como manter a tesoura bem amolada, pronta
para ser usada a qualquer momento. E com esse pensamento, que começamos a falar sobre as tesouras, vamos mergulhar neste universo, neste mundo das tesouras e vamos descobrir diferentes tipos que são utilizadas para aprimorar ainda mais as nossas criações na arte de fazer boneca em tecido. Vamos poder analisar qual é a tesoura perfeita para cada tarefa, aumentando ainda mais a eficiência para que vai ser usada. Tá? Vamos ver então os diferentes tipos de tamanhos, de peso, de utilidade, qual é a melhor tesoura que vai me beneficiar, que vai fazer com que o meu artesanato seja um corte preciso, um corte correto, né? E se eu, porventura, me aventurar a cortar o próprio cabelo, qual a tesoura que eu posso estar usando, de que maneira eu posso estar usando, qual é a tesoura adequada, enfim, nós vamos descobrir qual é esse universo da tesoura que é realmente a nossa aliada. Sem tesoura, não existe o corte do tecido. Sem tesoura, não existe o corte perfeito. Sem tesoura, não existe a boneca de pano realista em tecido, tá? Então, vamos viajar neste mundo da tesoura. É uma ferramenta importante de ser investida. Temos que investir em bons materiais. E o material a ser investido que nos salva é a tesoura. Então, nós vamos ver agora quais os diferentes tipos de tesouras, para que funciona, qual a finalidade, e eu vou dar vou dar assim um toquinho especial para vocês, uma canja, e vou amolar aqui para vocês uma tesoura, tá? Para quem não viu o vídeo lá atrás, que eu fiz já há um tempinho, eu vou ensinar aqui para vocês como se amola a tesoura, tá bom? Nós vamos rever então agora os materiais, as tesouras, as variadas tesouras que existem. A tesoura que eu uso para os meus artesanatos é essa daqui, tá? Ela tá velhinha já, de tanto que eu uso, olha, tá velhinha aqui, mas é a que eu gosto de usar. Essa parte daqui é um parafuso, como se fosse um botãozinho. Ele é vedado. Esse daqui não consegue estar tirando com facilidade. Há algumas tesouras que são parafusos, né? Algumas pessoas desmontam para poder amolar. Eu indico não ficar soltando este parafuso. Por quê? Porque ela está colocada, esse parafuso, com precisão, para que haja realmente o corte que tem que ser feito, o corte adequado para o tecido ou para o papel, enfim, para o que você for usar. Se você ficar tirando este parafuso, esse eixo central, pode ser que quando você colocar, não dê a precisão exata, e aí não adianta você amolar, não adianta nada, ele não vai dar o corte certo, tá? Então, esse daqui é o que eu uso para tecido. Essa outra aqui, de cor diferente, é um pouquinho menor, pouca coisa menor, olha. Essa daqui eu uso muito para cortar papel, tá? Também ela é blindada aqui, né? É um rebite, né? Não é um parafuso. Veja bem, importante é não usar a tesoura que vai cortar o tecido, usar para cortar o papel, porque ela perde o fio, perde a precisão, não é nem o fio de amolar, é a precisão do corte. Então, o ideal é você ter uma tesoura para cada finalidade. Eu tenho essa tesoura aqui também, olha, ela é bem pequenininha, tá? Ó, ela é bem pequenininha, ela tem a ponta bem fininha a ponta, ó, bem fininha. Ela é usada para tirar fio, né? Desmanchar
o trabalho, um ponto, ou cortes precisos, como por exemplo, eu uso para fazer a boquinha do meu bebê, eu uso essa tesoura porque é um corte preciso. Para desmanchar também os pontos, isso aqui não é uma tesoura, mas é também aqui, ó. Eu utilizo para desmanchar o ponto. Aqui dentro, nessa forquilha aqui, existe um corte, tá? Uma lâmina afiadíssima que quando o fio passa por aqui, ele desmancha a costura. Um outro material também que eu uso muito é essa daqui. Ó, ela é uma tesoura que vai e vem, tá? Ela fica sempre aberta. Eu uso para fazer o acabamento. O que é esse acabamento? Para limpar a peça. Quando você vai, a peça sai da máquina, sai com muitas linhas, muito fiapos, então é com essa tesoura que a gente vai tirando todos os fiapos. Essa aqui não dá para fazer o corte que sobra da costura, porque ela não é para isso, é realmente só para cortar a linha. Tenho também essa tesoura aqui, ela é de metal, ela já tem, ó, o parafuso, tá? O parafuso aqui, eu não aconselho tirar. Se você quiser amolar, você põe um pouquinho de óleo de máquina, tá? Não é o óleo de cozinha. Se você colocar o óleo de cozinha, ela vai funcionar naquela hora. Depois ela vai oxidar, pode até enferrujar e ficar agarrando, porque o óleo é uma gordura, o óleo de cozinha, né? É uma gordura e não vai lubrificar, só vai fazer a lubrificação naquele momento. Então, não é com o óleo de cozinha, e sim com o óleo de máquina própria para isso, tá bom? É aquele óleo comum de máquina que você usa. Então, esse aqui é o parafuso, esse já tem. Também utilizo essa outra aqui, também para cortar tecido, porque ela tem uma boa afiação aqui, é bem, ó, ela tem uma boa lâmina, ela é muito leve, muito leve. Se você, por exemplo, tem tendinite, essa tesoura aqui, ela é mais pesada, tá? Então, eu aconselho você com uma tesoura dessa daqui, tá? Ó, essa tesoura aqui não é caro, essa daqui é mais cara, tá? Ela é mais cara e é mais pesada do que essa. Então, se você tiver tendinite, o ideal é essa daqui. Essa daqui, ela é pequena, mas ela é mais pesada do que essa. Então, o ideal para você, se tiver a tendinite, seria essa daqui. Tem também essa tesourinha pequenininha aqui que eu usava quando eu fazia puffs. Ela é bem pequenininha. Olha o tamanho, tá? Ela tem, aqui ó, ela tem uma chavinha que se abre, se acaso você quiser amolar, ó. Ela é muito grande, né? Parece até tesoura de grama, mas não é. Essa aqui é de tecido, tá? Essa aqui é de tecido. Eu usava essa tesoura porque o corte do corino é muito extenso que eu tinha que estar fazendo, porque era uma peça muito grande. Eu precisava de uma mesa enorme para poder estar trabalhando com ela. Então, eu tenho até 3 tesouras dessas daqui, porque eu usava muito. Então, para quem tem tendinite, não é o ideal. Para o nosso trabalho, que é as bonecas em tecido, essa daqui não é legal, porque são peças pequenas, não há necessidade de uma tesoura tão grande. Com certeza é muito mais cara do que essa daqui. Então, se você tem pouco para poder investir, eu aconselho você, então, se você não tiver condições de investir nessa, invista nessa daqui, que é mais em conta. Tem também essa tesoura aqui, ela tem dentinhos, ó, ela tem dentinhos. Tá vendo aqui? Assim mais fechada melhor. Tem dentinhos. Para que serve esses dentinhos? Quando você faz uma peça, deixa eu tentar aqui, ó. A minha tesoura, ela não funciona, eu vou falar para vocês depois. Ó, ela faz esse tipo de corte
ela faz esse corte em zigue-zague. Caso seu tecido desfie, essa tesoura aqui, ela é ótima. Só que, infelizmente, eu não tive sorte com essa tesoura. Eu comprei ela novinha, eu usei só para testar e deu isso daqui, gente, ó. Ó, ela não, simplesmente ela não corta, não. Ó, não corta. Eu vi tutoriais na internet, no YouTube, como amolar esses dentinhos. Eu fiz todas as alternativas que estavam lá, eu tentei fazer. Só que não funcionou. Se você souber como afiar e que realmente funciona, faz um vídeo, mostra pra gente como é que você faz, porque definitivamente eu tentei e não consegui. Então, essa tesoura aqui, ela está só para eu mostrar como que é o corte dela, tá? É uma tesoura muito boa, mas você tem que ter sorte para poder comprar. Eu comprei, foi na Shopee, tava lá escrito que é uma tesoura para profissional. Eu falei, então essa tesoura aqui é o ideal para mim, só que não rolou, tá? Não funcionou. Quando você quiser comprar uma tesoura dessa, vai em uma loja, tá? Física e teste primeiro antes de comprar. Porque depois que chegou da Shopee, só fez um corte e aí não fez mais o corte. Aí, para trocar, é uma ladainha, parari, parará. Então, quando quiser comprar essa tesoura, vai na loja física, tá? Tem uma tesoura circular, eu não sei se vocês conhecem esse tipo de ferramenta. Eu não sei se pode ser considerada uma tesoura, tá? Ó, ela é uma lâmina. Aqui atrás, ó, tem... Eu levanto aqui, ó, eu levanto essa... E aqui atrás aparece isso daqui para poder proteger a lâmina, tá vendo, ó? Ela fica mais acima da lâmina. Se eu abaixar e passar o meu dedo aqui, com certeza o meu dedo vai cortar. Para que serve isso daqui? É para fazer cortes precisos, retos. Só que essa tesoura só pode ser feita nessa placa aqui. Essa é uma placa especial, tá? Coloca a tesoura e passa por cima, tá vendo? Tem as marcações de medidas, né? Aqui, ó. Então, esse daqui é quando vai fazer customização ou vai fazer, né, patchwork, é muito usado para isso. Então, você coloca a lâmina aqui e corta. Passa por aqui por cima, né? E corta. Ó. Ó. E tá cortando aqui. Engraçado, eu não sei porquê, mas essa peça aqui, ela não estraga, ela não tira o fio da tesoura, porque se você cortar em qualquer outra peça, né, outro lugar, se você cortar em cima da mesa ou em cima de uma toalha, ela vai cortar. Essa peça aqui, ela é própria para isso, tá? Não é emborrachada, eu não sei que material que é feito, só sei que funciona. Tem no mercado para trocar a lâmina, tá? Quando ela acaba o fio, essa aqui não dá para amolar. Quando acaba o fio, desparafusa essa parte aqui, tá? Desparafusa, a lâmina sai e você repõe a lâmina novamente. Deixa eu fechar aqui que é muito perigoso. Essa é uma ferramenta muito cara. Ela não é muito acessível para quem está começando, para um investimento imediato. Então, essa daqui eu aconselho você adquirir depois, quando você estiver mais engajada na costura, já tendo um bom retorno. Essa tesoura aqui, se é considerada uma tesoura ou um estilete, mas eu uso mais, no meu entendimento, é uma tesoura, porque eu uso nos meus artesanatos aqui. Enfim, nós temos também aqui as tesouras que são infantis, né? Ó, essas tesouras aqui, tá vendo, ó?
Essas tesouras infantis não dá para cortar os nossos tecidos. Ela não tem um corte. Ó, ela não tem um corte para o tecido, mas ela tem um corte legal para a folha. Ó, ela tem um corte legal para a folha, tá vendo, ó? Então, essas tesouras que são de escolar, né? Elas não podem ser usadas na costura, porque ela realmente não tem um corte legal. O que substitui essa tesoura de dentinho seria essa daqui, tá? Mas infelizmente, eu não tive a sorte daquela tesoura. E tem também a tesoura infantil. Vocês acreditem se vocês quiserem, mas em um passeio que eu fiz com a minha família, as pessoas pediram para eu cortar, porque eu também sou cabeleireira, eu também corto cabelo. Inclusive eu, como falei, eu corto o meu próprio cabelo, tá? E eu vou mostrar a tesoura com que eu corto o meu cabelo. Mas neste passeio, muitas pessoas me pediram para cortar o cabelo e eu não levei as minhas ferramentas, as minhas tesouras que eu faço. Eu cortei o cabelo de umas 4 pessoas, mais ou menos, com uma tesoura como essa aqui, ó, escolar. E deu super certo. Funcionou com essa tesoura aqui. Só que ela estava bem amolada e tudo mais. Tem essa tesoura aqui. Essa tesoura aqui, ó, ela tem dentinhos em cima. Eu não sei se dá para vocês perceberem, ó. Dentinhos em cima e é reta embaixo. Para que serve uma tesoura como essa? Eu fiz uma postagem esses dias explicando para que serve, tá? Ela serve para poder cortar o cabelo, desfiar o cabelo. Que nem aqui, ó, o meu cabelo tá bem curtinho aqui. Só que o meu cabelo, por exemplo, ele cresce assim muito para cima, né? É muito volume. Então, para tirar o volume, a gente usa essa tesoura aqui. Ela corta, mas ela corta só alguns fios que eu utilizo no meu artesanato também para fazer a peruquinha do meu bonequinho. Essa peruquinha aqui, ela fica muito cheia, então a gente corta com essa tesoura. Essa tesoura chama desfiadeira. Umas falam desfiadeira, outras falam de desfiar, mas em síntese é ali a mesma coisa, tá? Essa tesoura aqui, ela não aceita amolar aqui por conta desses dentinhos, mas aqui embaixo tem condições de se amolar, tá? A tesoura que eu uso e que é extremamente perigosa, porque eu já me cortei muito com essa tesoura, é esta daqui. Ela é o meu xodó, ninguém pega. Essa tesoura aqui, ninguém pega. Essa tesoura aqui, eu utilizo para cortar o cabelo, tá? Ela tem um fio bem preciso, um corte preciso e ela corta mesmo, gente. Eu já me machuquei muitas vezes com ela, tá? Ela é profissional. Eu não sei o quanto custa, tá? Porque eu ganhei de presente do meu irmão. No kit veio 2 tesouras como essa. Eu escondo o kit, a outra tesoura, 7 chaves, ninguém sabe onde que tá. Porque se pegarem essa tesoura aqui para cortar papel, para cortar pano, eu vou ficar muito brava. Então, eles já me conhecem, então já nem pegam a minha tesoura, que é realmente o meu xodó. E eu tenho essa tesoura aqui, que eu também uso para tecido, tá? Algumas pessoas me perguntaram como é que eu faço para molar. Eu uso agulha, essas agulhas aqui grandes, tá? Que eu uso para o meu artesanato, que é grande. Pode ser usada essa tesoura. Pode ser usado até este alfinete aqui. Ó, pode ser usado o alfinete já tortinho de tanto eu usar. Pode ser usado, se você não tiver essa agulha ou esse alfinete, você pode usar uma chave de fenda, por exemplo. Essa chave de fenda aqui, eu fiz essa bifurcação para uma outra finalidade, mas você pode usar a chave de fenda normal, que você tem aí na sua casa, pode ser pequena, grande, tanto faz. Você usa para poder amolar, que eu vou explicar para vocês. No vídeo que eu fiz a tesoura, algum tempo atrás, mostrando como afiar, o pessoal falou, porque ela
ela virou a tesoura, por isso que deu corte na tesoura, isso é fraude. Não é, gente. Se eu pegar uma tesoura, é que eu não sou canhota, né? Mas se eu pegar uma tesoura e cortar desse lado, um canhoto, ele vai cortar com a outra mão, porque eu sou destra, ele vai cortar com o canhoto. Então, corta assim. Se eu pegar a tesoura de cortar assim, ou assim, ela vai cortar do mesmo jeito, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço. Para um trabalho mais rápido, né? Às vezes a tesoura sai de corte e eu economizo muito, porque eu não mandei, mas eu não mando as minhas tesouras para amolar, eu mesmo amolo. Ó, olha aqui, na frente de vocês, ó, não é pegadinha, não tá cortando. E eu vou mostrar como é que eu amolo a minha tesoura. Como eu falei, pode ser na agulha, como pode ser no alfinete ou na chave de fenda. Eu vou fazer na chave de fenda, porque é uma tesoura grande e fica mais fácil para mostrar para vocês. A tesoura, ela tem que estar um pouquinho fechada, não muito aberta, um pouquinho fechada. E você vem com a chave de fenda, com o alfinete, com a agulha, enfim, o que você tiver aí, e você vai passar com muita força para baixo, forçando a tesoura a abrir. Você vai forçar com essa mão a tesoura a abrir. Então, você vai segurar aqui e vai forçar a tesoura a abrir. Dessa forma. Ó, dessa forma aqui. Várias vezes. Se a sua tesoura estiver muito cega, não tem problema. Você vai fazendo até que ela fique afiada. E olha só aqui o resultado. Ó, na frente de vocês, ó. Olha aqui. Então, a tesoura, ela pode ser amolada desses dois jeitos, né? Qualquer tesoura, tá? Qualquer tesoura. A infantil, essa tesoura aqui, tá? Então, qualquer tesoura pode ser amolada, desde que, tá? Sempre tem desde que, né? Não seja a tesoura de cortar cabelo. Essa tesoura de cortar cabelo, ela tem aqui no fio dela alguns dentinhos, algumas nuances, tá? Então, se você passar para você passar alguma coisa para amolar, vai tirar esse. É muito sutil, não dá para vocês perceberem, porque é muito pequenininho essa textura, tá? Então, se você passar, você pode tirar essa textura e aí vai perder o corte, vai perder o fio da tesoura, porque a tesoura tem que ter esses dentinhos, porque quando você passa o cabelo, ela não escorrega, tá? Não escorrega. Essa tesoura aqui, ela é muito, mas muito minúscula, porque ela foi passada, quando ela foi fabricada, por um afiamento de alta precisão, tá? Então, essa daqui é muito difícil ela dar pau. É muito difícil ela perder o corte. Mas, se porventura perder o corte, não amola. Não tem como tá amolando. Então, é PT. É perca total. Então, troca-se por uma outra tesoura. Então, por isso que tem que ter muito cuidado com as tesouras de cortar cabelo. Então, é isso. Acompanhe a gente no YouTube. Acompanhe a gente para vocês terem mais informações que são legais, porque veja bem, o fazer bonecas, o ter resultado com a boneca, não é só a boneca em si, são os elementos que estão por trás dessa boneca. A minha proposta, a proposta do nosso ateliê é fazer com que você entenda que essas aulas que eu estou passando para vocês são inteiramente gratuitas e são de fundamental importância, porque se você não tiver uma ferramenta adequada, uma ferramenta de precisão para que você faça o seu trabalho adequado, o seu trabalho não vai sair adequado. Um marceneiro, por exemplo, ele precisa, para pregar o prego, ele precisa do quê? Do martelo. Se eu pegar e der, por exemplo, essa tesoura aqui para ele, olha, vai lá e prega o martelo com essa tesoura, vai ter o resultado que ele precisa? Não.
Não. Então, essa ferramenta para o marceneiro não é adequada. Como o martelo para você não é adequado. Então, nós temos que tirar da nossa cabeça que as aulas que eu dou, que eu disponho para vocês inteiramente gratuitas, eu nem precisaria estar aqui mostrando para vocês, mas eu quero que vocês cresçam com essa arte. E tem muitas coisas além, que estão por trás só e apenas de fazer o boneco em si. Existe a ferramenta, existe como vender, existe como falar com o seu cliente. Então, vamos parar de ser limitantes, vamos pensar alto, vamos querer progredir. Aí você pode falar assim para mim, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma tesoura. Bom, amiga, eu quero aqui comigo pessoas que estejam comprometidas, tá? Essa é a real função. Se você não estiver comprometida, não quiser crescer como artesã, então não sei o porquê que você está assistindo às aulas que eu dou, porque a finalidade é que você cresça. Então, eu dei várias alternativas, como essa aqui, por exemplo, que não é cara. Eu não vou te falar o preço dela, exato, porque eu já comprei há muito tempo, então eu sei que ela é, por exemplo, muito mais barata do que essa. Você não precisa dessa daqui, você precisa de uma tesoura dessa. E se ela não estiver amolando, eu te ensinei como amolar sem gastar nada. Então, vamos parar de dar desculpa, de fingir que, eu não posso desfazer de coitadinha. Agora é a hora de você sair daí da cama, sair aí do seu conformismo e ir à luta, gente. É o mínimo que você tem que estar fazendo. Eu estou dando para vocês aulas inteiramente gratuitas. Inteiramente gratuitas. Eu faço isso de coração, porque eu tenho essa meta, eu tenho esse objetivo de fazer com que mulheres como você que está me ouvindo cresça. Tá? Cresça, saia dessa comodidade, saia dessa dependência familiar, dependência de uma aposentadoria, dependência do marido. Você só faz se o marido permitir, você só compra aquela calcinha se seu marido te der o dinheiro. Chega, né? Tá na hora de a gente, quanto mulher, querer crescer, querer evoluir. Então, essas são alternativas, são as possibilidades que eu passo para vocês. Então, acione aí o sininho, clica aí, dá um like, dá um joinha e vamos seguir juntas, crescendo juntas. Se vocês crescem, eu cresço como ser humano.